Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Bom, estamos aqui, né, para mais um episódio. Hoje eu tô com a Silvia Goiabeira, ela é atriz, dubladora. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dela, sobre os personagens, vai falar um pouco também sobre a questão das redes sociais na dublagem. Bom, Silvia, desde já eu já queria te agradecer, né, mais uma vez, pela sua disponibilidade em vir aqui, topar em bater esse papo com a gente. E sinta-se bem à vontade, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. Acho que vai ser bem divertido. Bom, e aí eu queria começar, né? Como que você iniciou na dublagem? Como que começou, né, sua carreira? Você sempre quis ser dubladora? Como é que foi esse processo para você? Bom, eu comecei fazendo teatro, né? Eu sou atriz, e aí, claro, né, para ser dublador tem que ser ator. Mas Uhum, estava fazendo teatro e aí pintou essa oportunidade de fazer o curso do Hamilton Ricardo, né? Curso de dublagem. E aí eu fui fazer, daí ele me indicou na Herbert Richards, e eu caí nessa e estou até hoje. Gostei muito, me apaixonei. mas você já fazia teatro, né? Já tinha atuado? Ah, já tinha feito teatro, já era profissional e tudo. Daí eu Uhum. comecei a fazer o curso do Hamilton, né? Porque eu vi anunciando, eu achei interessante. Eu já tinha uma colega de teatro que tinha feito o curso do da Mata e tinha entrado para a Herbert, que é a Yara Rissa. E ela Uhum. tinha falado, é muito legal e tal, e aí eu entrei. Eu também gostava de dublagem, né? Quando criança eu via os filmes dublados, as séries, né? As Panteras, Pássaros Feridos, enfim, eu ficava de ouvido, né? Eu ficava achando aquela arte bem interessante, porque eu sabia, desde criança meu pai me explicava que eram atores brasileiros que dublavam para o português, né? Os filmes da Sessão Uhum. da Tarde, na época era a Sessão Coruja, né? Os filmes de terror. Então, eu já Uhum. curtia muito. E aí vendo o anúncio, né? E a Yara também me falando que era muito legal e tal, aí eu fui e gostei muito, estou até hoje. Uhum. Seu pai também era da área, né? Então acho que isso acabou te incentivando também para essa área artística, né? Assim. E meu pai é ator, claro que ele trabalhava no Banco do Brasil, passou anos trabalhando no Banco do Brasil, mas teve um período da vida dele, no início, né, na juventude, que ele fazia rádio, ele era locutor e também ator. Depois, quando ele se aposentou, ele voltou para o teatro, fez algumas coisas em televisão, mas agora ele já não está mais com a gente, né, ele não está mais nesse plano astral. Uhum. Mas assim, cheguei até a fazer algumas coisas com ele no teatro, foi muito Ai, que legal. legal. Foi muito bacana. Bom, e aí entrando um pouco, né, nos seus personagens, né, vamos começar, né, pela Jasmine de Aladdin. Como é que foi para você dublar? Você, no caso da Jasmine, você fez teste, já foi escalado? Como é que funcionou para você, assim? No caso da Jasmine, não foi escala, assim, né? Teve o teste, e aí eu fiz achando que eu não ia ganhar, Renata, porque assim, Sério? 3 anos só de dublagem. E nessa época, 3 anos era muito pouco, porque a gente, quando inicia, faz poucas coisas, entendeu? A Uhum, gente até trabalha muito, mas com vozerio, com participações, tipo alto-falante, a mulher um, mulher dois, a enfermeira que entra fala um negócio, secretária. Essas eram as minhas experiências em dublagem na época. Tinha feito a Topázio, né, que era uma novela que eu fazia protagonista, foi assim, meu primeiro grande papel. Agora, eu não sei se eu fiz a Topázio antes da oportunidade da Disney da me chamar Jasmine. para Jasmine, ou se eu Uhum. fiz depois, eu não lembro, cara, porque eu também estou muito esquecida assim, com as Faz coisas, mas tempo também já, né? muitos anos. Mas assim, aí eu fiz o teste, né? Voltando para o que você me perguntou. Mas eu achei que não fosse ganhar, né? Eu falei, tudo bem. Aí quando me chamaram, que falaram, você ganhou, você vai fazer, foi uma alegria muito grande, uma Nossa, experiência imagino. maravilhosa, uma experiência maravilhosa. Eu adorei, amei. E era o Telmo Avelar que dirigia com o representante da Disney na época, que era o Javier.
Os dois me dirigiram e foi muito legal, fiquei muito feliz, foi gratificante mesmo. Foi sua, não foi, não foi, chegou a ser sua primeira dublagem, né? Mas foi assim a maior, né? É, que eu me lembro na época, acho que sim, Renata, eu acho que sim. É porque eu estou muito esquecida, não sei se eu já tinha feito alguma coisa. A Usurpadora, eu acho que eu fiz depois, a Lalinha. Eu Uhum. acho que foi meu primeiro grande papel, assim. E aí depois a gente tem um outro personagem que você dubla também, que é bem famoso também, que é a Piper, né? Que é dos Vingadores e tal. Como é que Sim, foi? foi muito legal também, porque aí eu já estou na profissão, né? Já estou anos Uhum. aí já tem estrada. Mas foi uma delícia, porque eu fiz essa atriz no Shakespeare Apaixonado na primeira dublagem. Agora eu sei que tem outra, não é comigo. Mas a primeira mesmo, que foi para a Globo, foi comigo. O Uhum. filme estava recém-lançado, porque antigamente demorava o filme para a televisão, tinha que primeiro para o cinema, era um pouco diferente, né? Outros tempos. Sim. E aí, então, eu sei que eu fiz, gostei muito, né, de fazer um filme bem interessante. E depois veio a oportunidade de fazer o teste para o Homem de Ferro. E assim, gostei muito, ganhei até uma cena muito difícil, que é a cena do teste, né? Eu achei muito difícil. Uhum. Mas, enfim, aí fiquei muito feliz, participei, aí veio o segundo filme, o terceiro, então foi ótimo, porque a Pepper entra bastante, ela luta Ela também. tem bastante. Ela ganhou bem mais espaço, né, também. Pô, foi muito legal. O terceiro filme eu me diverti muito, foi bem bacana. Você já fez várias coisas, né? Tem você no Dois Homens e Meio e tal. Você prefere, o que pra você, assim, a sua preferência? Você prefere dublar, assim, mais coisas de terror, comédia, drama? O que você prefere mais, assim? Gosto de tudo, mas assim, eu gosto muito de filmes de época, eu acho gostoso, sabe? Filme de época. Gosto de suspense, mas assim, para dublar mesmo, filme de época, suspense, filme, né? Eu acho o desenho muito difícil, mas gosto também, gosto de tudo. Você já Eu- chegou a fazer, acho que alguns também, né? Qual é a É, dificuldade, assim, que você acha maior para dublar um desenho ou um filme? É o quê? É ter que fazer, talvez, uma voz mais infantil? Como que... não, eu acho que hoje em dia não precisa nem de muito tipo. Ou uma coisa ou outra, de repente um personagem muito específico, que talvez a gente coloque um tipo mais, né, uma caricatura, mas hoje em dia não se quer tanto, não se pede tanto assim. Uhum, Mas o que eu acho difícil, assim, é o tempo, né? O desenho tem um tempo, tem uma alegria, tem uma coisa que é muito mais forte do que o filme. Ele chega mais, assim, forte, eu acho, que na uhum. emoção de quem assiste. E de quem faz também. Sim, Assim, sim. não que eu não goste de fazer, eu gosto de fazer, ele só acho que ele é um desafio. Eu Tem acho uma ele complexidade maior, né? Vamos dizer assim. justamente. Ele tem esse desafio. Mas, assim, gosto de tudo. Gosto muito mesmo do meu trabalho, assim. Nossa, e a gente também agradece, né, ter você aí. É maravilhoso. Agora, entrando um pouco, né, nessa questão que hoje das redes sociais, é, é, como que você enxerga o papel das redes sociais hoje nessa divulgação assim, dos dubladores hoje? Você acha que ajudou? Ajuda porque é, fala um pouco, né, do nosso trabalho. Nosso trabalho era muito no segundo plano, esquecido, né? Muitas pessoas achavam, né? Eu não. Eu não acho isso. Eu acho que dublar é muito difícil, é desafiador a dublagem. Uhum, Mas é, na época que eu comecei, eu sentia que existia um preconceito, achava que era uma coisa menor, uma coisa, como é que eles, eu já ouvi isso, eu fui fazer linhas diretas, escutei isso de algumas pessoas que estavam lá no Projac, tipo, ai meu Deus, subarte, acho que era isso, entendeu? Uma coisa menor. Ah, uhum. você dubla como rindo daquilo, entendeu? Fazendo uma voz caricata, tipo, como se a gente tivesse um jeito de fazer que não fosse verdadeiro. Enfim,
Isso lá no passado. Hoje em dia, com as redes sociais, trouxe um respeito, trouxe uma coisa muito legal, porque tem as pessoas que gostam muito de dublagem, curtem muito a Sim, dublagem. E essas pessoas levantaram a nossa moral, entendeu? Tipo assim, mostrou que o nosso trabalho é muito importante, é inclusivo, e muito importante para a sociedade, para a nossa sociedade. E a gente tem uma tradição de dublagem, né? Eu acredito uhum, nisso. Eu vejo que com as redes sociais, muita gente fala comigo, muita gente me pergunta coisa, e, por exemplo, quando eu vou num evento, eu não sei, não lembro das coisas que eu faço, porque são muitos anos, né? E a gente sim. esquece mesmo, sai da porta do estúdio, vai fazer outra coisa, esquece o que fez. A E correria também do dia a dia, é, né? pois é, e aí vem uma pessoa que curte dublagem, que segue os dubladores, que está atento a isso, e fala: você fez isso, fez aquilo, e eu gostei. Pô, isso é gratificante demais, isso é um carinho para o coração, sabe? Muito legal. E assim, Sim, as redes sociais também ajudam a gente a divulgar nosso trabalho, é, ajuda várias coisas, assim, é uma divulgação do nosso trabalho, né? Eu acho que todo mundo no meio da arte está uhum. usando as redes sociais para isso, né? Divulgar, para... É muito legal, é para essa troca, né, do público com o nosso trabalho. Sim, tipo, eu sou uma pessoa que eu sempre, eu gosto muito de dublagem, e eu lembro que muitos anos atrás, né, que hoje em dia é fácil, mas antes você pesquisava para saber quem dublava tal personagem, sim, e era um pouco mais difícil até às vezes de Sim, você às vezes encontrar. acaba escondido, né? É muito difícil. E aí, assim, é aquilo que você falou, né? Acabou dando essa visibilidade, né? E também eu acho que é aquela coisa. Acaba que é, acaba que você acaba tendo outros tipos de trabalho, até às vezes, né? Sem ser de dublagem, algum evento, palestras. Então, acho que isso acabou ajudando, né? Dou aula, divulga os cursos que eu dou aula, divulga várias coisas, né? Outros, outras vertentes aí. Bem Sim, legal, super válido. sim. E aí, né, continuando falando um pouco de rede social, vamos entrar um pouco nessa questão de tecnologia, assim. Eu queria que você falasse o que você acha dessas vozes sintéticas de IA na dublagem, como que você vê isso hoje? A IA está assombrando, né, a dublagem. É, Gente, é muito assim, triste. é complicado, né? Porque você tem um lado, assim, você tem um lado, vamos dizer, bom, né, dessa parte da IA, que você pode fazer Sim, claro. coisas, Tem, mas só que também tem como toda vertente tem também seu lado ruim, né? sim, eu acho que ela pode agregar muita coisa boa, né, valor, dentro até da dublagem, mas não usurpando as nossas vozes, Sim, com ou certeza. tirando totalmente o nosso trabalho. Não digo nem roubando o nosso timbre, a nossa voz, mas porque ela faz isso, né? Eu Uhum. vi num TikTok um negócio lá do LOL, um texto totalmente inadequado com a minha voz. Claro que eu vi que era IA. E Meu da Deus. Marisa Leal, a gente falando barbaridades, e assim, eu vi que não era eu e vi que não era a Marisa, claro. No Uhum. LOL a gente assim, só botava uma bonequinha, né? Na verdade, não estava nem mexendo a boca. E aí eu Hum, fiquei pensando, como isso pode ser usado de forma errada, né? Mas sim. assim, se ela não agregar valor, ela pode tirar a dublagem do mercado, a dublagem com voz humana, né? Uhum. Porque eu acredito que vai ter uma geração, a- agora não, eu acho que agora talvez não, ela não caia na graça. Talvez as pessoas aceitem, porque não vai ter outro jeito, se ela dominar o mercado, né? Mas eu acredito que para as próximas gerações, talvez ela se adeque, entendeu? Ela vai se adequar, Uhum. porque as pessoas não estão acostumadas. Quem está acostumado com a dublagem com voz humana, beleza, mas quem não está, o que chegar vai ser lucro, entendeu? Vai aceitar, porque está sendo imposto, né? Mas eu acredito que a gente não vai chegar a esse ponto, não.
Nossa, eu espero que não, porque eu não sei se você, provavelmente você deve ter visto um filme, né, que ele foi feito todo com IA, e assim ficou, gente, ficou muito ruim, Eu vi, né? ficou ruim. Mas Ficou, aí o medo é que fique próximo do bom, e se ficar próximo do bom, os empresários, por, sei lá, por alguma questão de economia e tal, talvez, né, vai adotar isso, mas a Prime tirou, né, o dublado por IA. foi tirado? Foi Eu nem vi, eu tirado. nem filme Ela eu continuou, assisti só não, o trailer. só fez barulho. Eu acho que os próprios fãs, os próprios seguidores, os próprios, as pessoas que gostam de dublagem, né, acho que Uhum, fizeram um barulho legal e eles tiraram. uhum. Que bom, né? Tomara que, porque eu acho que o Brasil tem uma tradição de dublagem, né? É, o Brasil é tido como uma das melhores dublagens, né? Então, assim, eu fico É, meio triste quando eu vejo essas coisas acontecendo, assim. eu fico também. Tomara que não aconteça, Renata. É, A gente mas ainda consegue ter muito papo. Daqui a um ano a gente faça outro bate-papo desse, entendeu? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, eu velhinha falando contigo e falando da dublagem. sim, sim. Mas aí é uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, você teve, né, esse episódio de ter a sua voz lá no UOL e tal. E como é que faz, né, para resolver isso? Como é que você recorre, né? Não, eu É, nem recorri, porque assim, eu vi que uma brincadeira, não era uma coisa usada para ganhar dinheiro, entendeu? uhum, Não eram profissionais, uma coisa usada para ganhar dinheiro, para obter lucro. Era uma uhum. brincadeira, talvez de criança, alguém que já sabe usar, né, esse tipo de tecnologia, mas não me incomodou, claro, mas eu vi que não ia dar em nada, eu não busquei recuo, Sim, sim. não. Mas eu acho que tem gente que busca isso, né? Tem gente que já aconteceu de ver a sua voz numa gravação de IA que não concordou e que estava sendo usada para ganhar indevidamente, eu acho que recorreu. Acho que recorreu, Uhum. sim. Eu sei que vocês têm tentado, né? Não sei se você sabe como é que anda, se você pode falar sobre isso, mas vocês têm tentado, né, questões de leis para regulamentar essas questões. Como é que anda esse processo, assim? Ah, está andando, né? Eu não sei exatamente direitinho para te dizer, mas está andando. A gente está querendo que isso se torne leis e tal, como você falou e tal, para que a Uhum. gente não pegue a gente desprevenido, né? Vamos Sim. ver. Está Querendo ou sendo. não, mexe, né, com o trabalho, né? É É, complicado, né? a Acaba se gente tem uma tornando. associação Dários Castro, né? Uhum. Que está lutando por isso, está cuidando disso. A gente tem um advogado que está cuidando disso. Mas eu, assim, não sei dos detalhes para te falar. Sim, sim, Mas a gente está tentando, né? Está cuidando. Vamos ver. sim. E aí, né, Silvia, eu queria te perguntar, hoje, assim, você olhando para trás, vendo toda a trajetória da dublagem, se tivesse algo, se você pudesse, né, o que você mudaria hoje, assim? Assim, eu acho que a galera que está começando tem que fazer muito workshop, né? Tem que fazer essas coisas para entrar no mercado. Quando eu entrei, a gente a gente ia nos estúdios, ficava estagiando, assistindo os colegas mais experientes fazendo, né? Eu acho que Uhum, se voltasse essa abertura, seria interessante, porque facilitaria as pessoas entrarem na carreira, entrarem no mercado de trabalho, porque são pessoas que investem muito, e pessoas, às vezes, que não têm tanta condição financeira para ficar investindo em curso, investindo em workshop, entendeu? Para entrar no mercado. Pessoas já uhum, prontas, sabe? Pessoas prontas para trabalhar. sim, Infelizmente, agora é muito fechado, os estúdios não deixam. Tem os seus, né, os seus motivos, eu respeito, mas, assim, antigamente tinha essa facilidade. Talvez fosse bom um estúdio ou outro abrir, né, estágios para essas pessoas que já estão prontas, né, para o mercado. Acho que seria tinha mais interessante. essa liberdade, né, de você Sim, poder... como eu te falei, era o tempo, né, era outro tempo. Não tinha 1990. tantas complicações, tantas burocracias. Eu entrei em 90, né? Uhum. Quanto tempo tem isso?
Acho que É, deve ter uns 30, 35, né? Olha, eu tenho essas contas aí, uns 35. aí. A coisa mudou, né? A gente trabalhava todo mundo junto, agora cada um faz sozinho. Uhum. Você, Mas você essa vê... questão de... Sim, pode falar. Não, pode falar. Essa questão, né, de, por exemplo, hoje vocês fazem, né, cada um, às vezes até de casa e tal. Ah, sim. É, você acha que, por exemplo, você acha que dublar junto antigamente era melhor, ou você prefere mais essa questão da dublagem solo, por exemplo? A dublagem solo, você sozinho, porque você só tem o seu tempo de errar, o seu tempo de acertar, o seu tempo de ver, é mais rápido, né? Você, de repente, para a tecnologia é melhor, né? Porque o cara vai pegar só a voz, o mixador vai mixar, vai colocar né, equalizar lá direitinho. Quando a Uhum, gente trabalha junto, é melhor no sentido de contracenar com o outro, né? Saber o que o outro está fazendo, isso é muito legal, isso para interpretação isso é genial. A gente perde sim. na qualidade do som, a gente perde na qualidade do som, porque é todo mundo ali dividindo um microfone só, ou duas pessoas, enfim, a cena, o loop, né? Que a gente chama de loop, são os 20 segundos da cena. E Uhum, aí todo mundo ali perde um pouco, mas assim, a gente ganha na qualidade agora, fazendo individualmente, mas a gente ganhava na interpretação, porque a gente contracenava e era muito gostoso isso. Mas, uhum, enfim, eu acho que para mim era gostoso contracenar, mas também sei que eu fazendo sozinha, o resultado vai ficar muito melhor. Eu digo na qualidade de som, né? uhum. Eu acho que as duas formas têm os seus benefícios, né? E também acho que vale a pena tudo. Sim. Por exemplo, hoje, né, também a gente teve toda aquela questão da pandemia, que os estúdios teve que se organizar, né, e fazer todo aquele processo, né, de dublagem remota, né, vamos dizer assim. Como é que você vê isso hoje em dia? Você já prefere mais essa coisa remota? Você prefere estar mais no estúdio? Assim, eu acho que o remoto às vezes é útil, né? Porque você às vezes faz um trabalho para São Paulo, faz um trabalho para outro lugar e o remoto vai te ajudar e ajudou muito na pandemia, né? Uhum, Agora eu acho que presencial é sempre melhor, porque não tem, às vezes o som não chega, a internet não está legal, a, eu digo assim, você escuta melhor o diretor, escuta melhor o técnico, e você no home studio, às vezes acontece de cair a linha, de cair a internet, aí dá uma atrapalhada no processo. uhum, E sim. presencial é melhor nesse sentido, né? Sem falar na qualidade do som. Sim, imagino que sim. E todo mundo, por exemplo, uma produção que todo mundo faz no presencial, num determinado estúdio, vai ter aquela qualidade de som. Agora, uma produção em que cada um está no seu home studio, sabe lá onde está, em que estúdio é esse, a qualidade, cada um vem desse som. Aí você não sabe se vai ter, o filme todo vai ter a mesma qualidade de som, entendeu? Uhum, né. Tem todos esses poréns, né, sempre Vai ter, eu acho. é aquela coisa, né, todo lado ele tem um lado bom, ele tem um lado ruim, ele tem um lado que as pessoas vai gostar Eu acho mais. que facilita para quem mora em outro estado, facilita muito, facilitou na pandemia. Eu acho que no momento que você está doente, realmente está num momento que você não pode sair de casa, eu acho que o home studio vai ajudar, mas presencial eu acho que é legal também, nesse sentido de você saber que aquela produção está toda feita naquele estúdio, na qualidade que aquele estúdio pode oferecer, enfim, acho que é por aí. Uhum. E você tinha citado, né, logo no começo, assim, da nossa conversa, sobre a questão da demora, né, dos filmes, né, que primeiro tinha que ir para os cinemas e tal. Hoje a gente tem, né, os streams, né, hoje em dia é tudo muito rápido e tal. É, tudo já. Isso com certeza aumentou, né, o fluxo, né, de dublagem. Como que você vê isso hoje em dia, com a chegada dos streams e a dublagem e tal?
Acho que foi bom, porque deu mais trabalho para a gente, né? Assim, eu como espectadora, eu acho um pouco ruim, né? Porque às vezes eu quero ver um filme, aí não tem no streaming que eu tenho, entendeu? Na plataforma que eu tenho, no aplicativo que eu tenho. Aí tem que procurar no outro, aí Aí fica você meio. tem que sair assinando, e fora que É, você tem que sair muito, assinando uma porção, né? adoro filme clássico, adoro filme antigo, e assim, geralmente esses filmes estão em outro canto que eu não tenho, enfim, aí eu fico, isso eu como espectadora, né? Como consumidora. Agora, Uhum. como atriz e como dubladora, eu acho que ajudou, né? A gente tem bastante filme para dublar, né? Tem bastante coisa para dublar, série, de tudo quanto é canto, é legal. É pena que está bem distribuído entre São Paulo e Rio, né? Aí tem essa coisa. Tomara que a gente não Uhum. divida com a IA. Ah, não, gente, isso não, pelo amor de Deus. A gente está aqui torcendo para que assim, isso não aconteça, porque não tem igual, né, a qualidade de um dublador, né? Eu gosto da área da tecnologia, mas assim, tem coisas que eu acho que não dá. Não dá, né? Não Cada um no dá. seu quadrado. Eu acho que ela pode agregar, ela pode ajudar, mas não tirar, Uhum, né, o humano em tudo, eu acho. A arte tem aquela coisa da criatividade, da inspiração. Isso é uma coisa muito do humano. Você uhum, faz uma poesia, você se inspirou, uma música, você se inspirou, né? Você está naquele momento de criação. Coisa que só, né, a pessoa sente isso. Agora, uma máquina vai colocar um monte de dados para chegar num denominador comum, né? Eu acho. uhum, sim. E aí, Silvia, você também acho que chegou a trabalhar, né? Eu não sei se trabalhei com um pouco de narração, né? Como é que é para você isso? Você acha que o fato também de você dublar, isso ajuda nesse ponto de narração? São coisas totalmente diferentes? Como é que é? É um pouco diferente, a narração tem um tempo diferente. Você precisa estar preparado, né? Fôlego, muita leitura, e saber exatamente o tom que você tem que dar para aquela determinada narração. É um pouco diferente, a não ser que a narração seja do próprio filme, né? Uhum, O filme tem uma narração específica que vai costurando a história, aí tem a ver mais com o ator do que o narrador propriamente dito. sim. Eu acho bem interessante, assim, essa questão de narração e tudo mais, né? Parece bem legal. É assim. É. Bom, Silvia, a gente está chegando, né, no fim desse papo. Eu te agradeço muito, foi um prazer ter você aqui. Espero Ah, o que a gente prazer foi possa meu. marcar uma parte 2 aí, quem sabe. Quem sabe? Vamos sim. Vamos se É, falar. bom, muito obrigada. E eu deixo um espaço, né, para você se despedir do pessoal, divulgar suas redes sociais, um pouco do seu trabalho, né, que eu sei que você também dá aula de É, dublagem, então pode ficar à vontade. pois meu Instagram é Silvia Goiabeira Dub. Eu sou professora também de dublagem no Teatro Roger Buckley, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, na UniRJ de Campo Grande. No Teatro Contemporâneo também dou aula de dublagem, que é lá no Maracanã. Eu vou dar aula no Espaço GR, em Copacabana, é uma coisa que já está encaminhada. Uhum, E vai estrear agora um filme que eu dublei com a Mila Jovovich, né, Jovovich, que é Nas Terras Perdidas, deve estrear dia 17 de abril, nos cinemas. Isso. Obrigada, adorei estar aqui, batendo esse papo com você. Renata, você é muito querida, né? nossa, Já, o obrigada. pessoal já tinha falado de você comigo, né? A Isabela, a Marisa, a Alexandre, e eu fico muito Nossa, honrada. eu tive com todos esses três, a Isabela, a Alexandre e a Marisa são maravilhosos. Então, Nossa, a eu fico muito Isabela que feliz de tem estar me aqui. ajudado bastante também, né, com indicações de dubladores e tal. Nossa, pessoas incríveis, eu adorei entrevistá-los. Ai, que bom que você gostou. Você gostou da nossa tribo. Nossa, gente, eu amo dublagem, assim, eu adoro dublagem. Eu acho que isso ficou um pouco claro. Ultimamente, eu tenho feito várias entrevistas, né, com relação à dublagem. Eu gosto muito, assim, de dublagem, eu adoro, Que né? bom.
É isso. Bom, gente, e a gente vai se despedindo aqui. Beijos e até a próxima. Um beijão para todos.